Bom dia, nossos amigos, companheiros e demais interessados. Nos estudos do Espiritismo, voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E aproveitamos o ensejo do nosso programa de hoje para anunciar que este mês de setembro a instituição espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que produz o programa Encontro com o Espiritismo, está completando mais um aniversário, quase 4 décadas de estudo, trabalho e pesquisa do Espiritismo, Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Neste mês de setembro, tem uma programação especial de aniversário da instituição espírita que acabamos de anunciar, com vários oradores convidados de outras instituições espíritas para abrilhantar o aniversário do Bezerra de Menezes. E aproveitamos também o ensejo do nosso programa de hoje para anunciar também que o Centro Espírita João Batista desta cidade, que é a instituição mais antiga da nossa cidade de Limoeiro, completa este mês de setembro um século de fundação. Foi fundado por Alfredo Ferreira Lopes em setembro de 1922. Portanto, o Centro Espírita João Batista, a instituição mais antiga do município, completa neste mês de setembro, como dissemos, um século de trabalho profícuo, cristão, espírita cristão, em favor da comunidade material da cidade de Limoeiro e, sobretudo, em favor da comunidade dos espíritos do município de Limoeiro. A programação é especial. Vêm oradores, trabalhadores da palavra, da Federação Espírita Pernambucana e de demais instituições da região, da cidade e também de outros municípios, para brilhantar um século de fundação do Centro Espírita João Batista. E voltamos ao nosso programa Encontro com o Espiritismo. Anunciamos que o tema de hoje é almas gêmeas, para tirar as dúvidas das pessoas que duvidam ou que têm alguma dúvida acerca das almas gêmeas, que é do interesse, da curiosidade das criaturas que simpatizam com o Espiritismo. Almas gêmeas é o tema de hoje, que nós estudamos aqui em O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação do Espiritismo. E a questão que vamos abordando este tema, é a questão 298 a 300 de O Livro dos Espíritos. E de modo que, depois deste anúncio, nós pedimos uma parte musical do nosso programa. Encontro com o Espiritismo. Hoje, que é dia sábado, 20 de agosto de 2022. Pedimos
a cooperação da parte musical do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, como nós anunciamos, antes nós apresentamos a nova edição de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo também. E aqui no Livro dos Espíritos, conforme nós anunciamos, o tema de hoje, Allan Kardec, para dirimir as dúvidas e esclarecer melhor, consulta o Conselho de Espíritos Superiores, que são os verdadeiros autores e fundadores da religião do Espiritismo. É esse grupo de espíritos superiores que forma um conselho de espíritos elevados que passaram aqui pela Terra, que esclarecem as dúvidas acerca dos maiores problemas da humanidade, o problema do ser, do destino, da dor, o que é o homem, de onde veio o homem e o que o homem está fazendo aqui na Terra e o destino do homem depois da morte. São essas questões principais abordadas pelo Livro dos Espíritos. E apenas para reflexão e uma sugestão, aqueles que têm interesse no Espiritismo, na ciência espírita, nós sugerimos a leitura dos 5 livros de Allan Kardec, que chama-se o Pentateuco Kardeciano, que se compõe das 5 obras básicas do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é o livro em estudo no programa Encontro com o Espiritismo, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, ou seja, a justiça divina na visão espírita. E por último, a Gênese, de Allan Kardec, que trata especialmente da formação do planeta, como surgiu o planeta Terra, na visão dos espíritos superiores, os primeiros seres vivos, e a evolução dos seres a terminar no homem, mostrando que o homem é a síntese de todos os seres vivos aqui da Terra. Este é o assunto também que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E de maneira que aqui, tratando especificamente do tema de hoje, que é almas gêmeas, que são as almas gêmeas no entendimento das pessoas. Almas gêmeas no entendimento das pessoas são as almas que foram predestinadas desde a criação de Deus para viverem juntas. São almas que são metades eternas, que são metades que juntas se completam. Mas isso é no entendimento das criaturas. Mas o Espiritismo não ensina almas gêmeas. Existem as almas que têm afinidade uma com a outra, mas não é uma a metade da outra que, quando estão separadas pelas reencarnações, elas são incompletas. Uma é a metade da outra. Não existe isto na natureza. Existem os espíritos afins, que se afinizam pelas tendências, pelo amor, pela amizade, pela cultura, pela sabedoria, têm afinidade uma com as outras. Mas uma não é a metade da outra. E nem o Espiritismo ensina alma gêmea nesse sentido. E então Allan Kardec faz as perguntas seguintes ao Conselho de Espíritos Superiores, que esse conselho vai esclarecer. Allan Kardec pergunta:
As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, quer dizer, desde que saíram das mãos de Deus, da criação de Deus. Elas estão predestinadas a essa união e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, sua alma gêmea, a que fatalmente um dia se reunirá. Essa é a pergunta de Allan Kardec e o conselho de espíritos superiores. Esse conselho vai responder, mas antes pediríamos a parte musical do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Dando prosseguimento ao nosso programa de hoje, Encontro com a Doutrina Espírita, vamos fazer aqui, dar a resposta que o Conselho de Espíritos Superiores estão respondendo à pergunta de Kardec. Vamos voltar a fazer a pergunta de Kardec. As almas que devam reunir-se, então, desde suas origens, estão predestinadas a essa união e cada um de nós tem em alguma parte do universo, em outro mundo, em outro planeta, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Essa é a pergunta de Kardec. Os espíritos respondem, não. Não existe essa predestinação. E diz mais, não há união particular e fatal de duas almas. Não há a união fatal de duas almas. Continua, a união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam estes espíritos, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. É o que forma a relação de afinidade, ou no conjunto dos espíritos afins que têm mais ou menos o mesmo grau de elevação. Essa que é a afinidade. E diz mais ele, quanto mais perfeitos os espíritos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males da humanidade. Da discórdia. Da concórdia resulta a completa felicidade dos seres. Essa completa felicidade dos seres, pela afinidade entre os espíritos da mesma categoria, que se chama o quê? Almas afins. Não são metades eternas, no sentido a que as pessoas pensam. E na questão seguinte, que é a 299, Allan Kardec foca o mesmo tema, com outra pergunta. Ele pergunta, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem, se utilizam, para designar os espíritos simpáticos? O espírito responde, a expressão metade eterna é inexata, quer dizer, não é exata essa metade. Se um espírito fosse a metade de outro, separados, os dois espíritos separados, e estariam ambos incompletos. Então, a afirmativa, ou seja, a expressão alma gêmea, metades eternas e coisas do gênero, são expressões inexatas, porque quando Deus faz os espíritos, ele não faz divididos. Deus respeita a individualidade de cada espírito que cria. Cada espírito, na visão do livro dos espíritos superiores, os espíritos são criados por Deus
simples e ignorantes, e não são criados um eternamente como a metade do outro. Se dividir um espírito em duas partes separados, eles são incompletos, pela resposta que os espíritos dão aqui. São incompletos. Então não existem metades eternas e nem existem almas gêmeas, porque Deus, ao fazer os espíritos, ele faz todos individuados, ou seja, individualizados. Individuados ou individualizados. Não são separados, porque assim seriam incompletos. Então, as metades eternas de que as pessoas ensinam e admitem são o quê? O todo dos espíritos simpáticos que formam a comunhão do universo. Esse é o sentido de almas gêmeas. Na verdade, também existem espíritos que tiram várias encarnações com outros pelo casamento, marido e mulher, mas eles não são predestinados a se encontrarem sempre como marido e mulher, na visão do espiritismo. Não, porque vai mudando de encarnação em encarnação. Agora, os espíritos que são simpáticos uns aos outros podem vir em encarnações sucessivas como marido e mulher, mas podem vir também como filhos, filhas, esposa, marido e seres mais aproximados daquele casal ou daquela família, mas que não são complemento uma da outra, porque não são metades, são espíritos individualizados ou individuados. Cada um tem a sua individualidade. Eles não são, e nem são, como diz aqui os espíritos, não são predestinados a terminarem juntos. Não, agora o todo dos espíritos elevados tem a mesma simpatia um pelo outro. Aí esse é o que se chama, o que as criaturas chamam almas gêmeas, ou seja, as metades, mas que na realidade eles não são metades, são individuados, mas são espíritos que têm afinidade um com o outro, principalmente nos sentimentos. Esses sim é que são, é o sentido de alma gêmea. E então nós convidamos as criaturas, as pessoas que têm interesse nesse tema, que consultem a revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de julho de 1862, que encontrarão mais alguns esclarecimentos de Allan Kardec sobre esse tema, 1862. E nós pediríamos a parte musical do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós apresentamos agora um momento com Emmanuel, algumas frases de Emmanuel e Chico Xavier. A primeira frase é que o bem é de Chico Xavier, o médium do espírito Emmanuel. O bem que nós fizermos é nosso advogado em qualquer parte, mostrando como vale a pena praticar o bem. O bem que nós fazemos é nosso advogado em qualquer parte, quando estamos encarnados, desencarnados e em qualquer outro planeta, em qualquer outro mundo. E mais outra pequena frase
aqui do Espírito Emmanuel, falando da saudade que fica na família dos desencarnados. E a saudade que leva os mortos para o mundo espiritual. Quem parte daqui para o mundo espiritual deixa saudade na família. Parte do morto ficou aqui. E parte da família vai com o morto para o mundo espiritual, mostrando que continuamos vivos depois da morte. A base da religião de Jesus foi a imortalidade. A base do Espiritismo também é a imortalidade. Nós não morremos. Aquilo que chamamos morte é apenas uma porta que se abre para o começo de uma nova vida. Porque a morte do corpo não mata a vida do espírito. A morte nunca matará a vida. Logo, quem morreu leva parte de nós com ele e deixou parte dele conosco. E diz Emmanuel aqui em sua pequena mensagem, saudade, diz Emmanuel, ante os mortos queridos, faze silêncio e ora por eles. Outra, ninguém pode apagar a chama da saudade que fica com os familiares e vai com o morto. Demais, Emmanuel. Entretanto, se choras orando por eles e fazendo bem. Mas outro pensamento, a morte para a vida é apenas mudança. A morte para a vida do espírito é apenas mudança. Porque voltamos a dizer, a morte não mata a vida, porque a vida é imortal. E Deus não criou seus filhos para matança, porque Deus não é açougueiro e nem tampouco tem açougue. A imortalidade era a doutrina de Jesus. E o amor era a religião de Jesus. E a imortalidade. A mesma coisa ensina o Espiritismo. E para terminar, diz Emmanuel, a semente no solo mostra a ressurreição. A semente que se planta no solo mostra a ressurreição. E Paulo, o apóstolo, ele diz, tudo aquilo que semeia não nasce, sem antes não morrer. E termina Emmanuel, todos estamos vivos na presença de Deus. Todos estamos vivos e bem vivos na presença de Deus, tanto encarnados como desencarnados, na erraticidade, como também em qualquer parte do universo. Estaremos sempre vivos, porque não existe morte no universo. Tudo é vida. E voltamos a pedir mais um intervalo musical para o nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos uma pergunta de uma criatura. Quando Deus criou as almas? Uma boa pergunta. Quando Deus criou as almas? Ora, quando Deus criou as almas, ou seja, os espíritos, não se sabe quando e nem como Deus criou. Isso é um mistério de Deus, está nas mãos de Deus. Mas nós sabemos, pelos estudos da doutrina espírita, e está no livro dos Espíritos, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e deu a todos a oportunidade de evolução. Todos vêm do mesmo princípio, que é Deus, todos nasceram do zero, digamos assim,
vieram do mesmo ponto de partida e todos entraram em contato com a matéria para, nos milhões e milhões de anos, em contato com a matéria, todos evoluírem, crescerem e passarem de espíritos simples e ignorantes para espíritos elevados e espíritos superiores. Todos seremos espíritos puros nos bilhões de anos da nossa eternidade. Seremos espíritos puros. Isso é o que ensina o Espiritismo, porque foi para esta finalidade de pureza que Deus criou a todos. Saímos das mãos de Deus simples e ignorantes e retornaremos como espíritos puros para nos tornarmos ministros e fazermos parte da corte celestial, da corte de Deus, para auxiliar a Deus na administração da natureza e do universo. E nós então pediríamos mais um intervalo musical para convidar o médium Divaldo Pereira Franco para mais uma pequena mensagem para o encerramento do nosso programa de hoje, através da Rádio Jornal FM .5 da cidade de Limoeiro. E com a palavra, o Espírito, aliás, com a palavra Divaldo Pereira Franco. E depois desta pequena colaboração do médium Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e convidamos os interessados para o próximo sábado, de 8h30 às 9h, com mais um tema dentro do Livro dos Espíritos, para o programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e desejamos um bom, aliás, um excelente fim de semana para todos. E muita paz, e voltaremos na próxima edição, se Deus quiser, se Deus permitir. Muita paz para todos.